Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus, pela graça de Deus, nós estamos retornando a mais uma reflexão bíblica e esperamos que você seja ricamente abençoado por Deus pela exposição da sua bendita e gloriosa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. E neste momento eu quero convidar-lhe a abrir a palavra do Senhor Jesus comigo na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos ler dos versículos de número 1 ao versículo de número 4. A palavra de Deus assim nos diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Queridos irmãos, esse texto, ele nos revela algumas verdades, alguns deveres cristãos, que eu gostaria de compartilhar com você nesta reflexão bíblica. E o tema que eu gostaria de dar para essa reflexão é a importância da oração intercessória. É uma das verdades bíblicas ensinada pelo apóstolo Paulo nesse texto aqui, como sendo um dever, uma responsabilidade de todo crente, de toda pessoa salva por Jesus, ser um intercessor diante de Deus. Na verdade, ser um intercessor diante de Deus não é uma opção, senão que um dever mesmo, uma obrigação de todo crente. Haja vista que pela palavra de Deus nós somos constituídos como reis e como sacerdotes diante de Deus para anunciar a palavra do Senhor. Então, como sacerdotes que somos espirituais, nós precisamos cumprir com este papel de sacerdote para se pôr diante de Deus, não é? Para interceder por aqueles que nos cercam. E a Bíblia Sagrada, ela registra vários exemplos de notáveis e poderosas orações intercessórias, feitas inclusive por homens e também por mulheres. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos esses exemplos de servos de Deus, de profetas, de juízes, se pondo diante de Deus, intercedendo como um intercessor. E o maior exemplo de todos é o modelo de oração sacerdotal feita pelo Senhor Jesus em favor de seus discípulos, registrado no capítulo 17 do Evangelho de São João. Ali está a mais bela, a mais completa oração sacerdotal, intercessória que temos conhecimento na Bíblia Sagrada. Porém, como eu gostaria de frisar uma coisa aqui, é que a oração intercessória, se pôr diante de Deus como intercessor, é um serviço que nós prestamos para Deus. Eu gostaria de afirmar também que uma das maneiras
de nós revelarmos o nosso amor a Deus é quando nós oramos pelos nossos irmãos. Então, biblicamente falando, fazer oração intercessória é realmente um dever, é um serviço cristão que nós prestamos para Deus. E o que é a oração intercessória? A oração intercessória é uma oração contrita, perseverante e com fé, que mediante a qual o crente suplica a Deus em favor de outra pessoa que necessita de ajuda e da intervenção divina em sua vida. E nós queremos dar alguns exemplos para você, mas antes eu quero ler o que está escrito para fundamentar essa verdade em Colossenses, capítulo de número 4 e versículo de número 12, o que Paulo escreve àquela igreja de Colossos. Saúdo-vos a Epáfras, que é um dos vossos servos em Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então, esta saudação que Paulo envia a Epáfras, um dos seus filhos na fé, ele ensina de que ele está combatendo sempre em oração por aquele irmão, e este combate aqui significa agonizar, lutar, se esforçar em oração. Então, realmente é uma missão do crente se pôr como intercessor. E Paulo, ele cumpria muito bem este papel. Nós temos outros exemplos marcantes em toda a história bíblica de orações intercessórias que ficaram registradas. Por exemplo, nós podemos citar a oração intercessória de Abraão, feita por aquelas duas cidades impenitentes de Sodoma e Gomorra, que está registrada no capítulo 18 e versículo 23 do livro de Gênesis, quando Deus ele responde à oração intercessória de Abraão, por conta que seu filho, seu sobrinho, quero dizer Ló, e sua família, a família de Ló, residia naquela cidade ímpia e que Deus ia destruir aquela cidade. E Deus, ele ouve a oração intercessória de Abraão para que não destrua aquela cidade, porém, Deus responde à oração de Abraão, a sua oração intercessória, mas não da forma que ele queria, né? Deus liberta, envia anjos, seres angelicais, liberta Ló e sua família, mas as duas cidades são destruídas. Com exceção, é claro, da mulher de Ló, que por ser apegada, escrava por amar aquela cidade, a profanação, o pecado que era tão grande, e que ficou conhecido naquela cidade até o dia de hoje como a sodomia, não é? Que são as práticas das imoralidades sexuais, de todas as formas. Então, Deus liberta aquela família de Ló, com exceção de sua esposa, que foi transformada, convertida em uma estátua de sal, e Jesus, séculos mais tarde, não é? Está escrito na palavra de Deus em Lucas capítulo 17, versículo 32, que Jesus ele lembra aos seus discípulos, não é? Lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela não deu ouvidos à voz do Senhor e intentou voltar olhando para trás para aquelas cidades impenitentes. Nós temos também o exemplo de outras orações intercessórias. Quero citar a oração de Jó
por seus filhos. Está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. A Bíblia, ela nos revela que Jó, aquele homem temente a Deus, que era um exemplo de conduta de um homem temente a Deus, Jó, ele se preocupava intensamente com a condição espiritual dos seus filhos, da relação de seus filhos com Deus. E, aliás, isso deve ser uma preocupação de qualquer pai, em qualquer época, de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, para que eles sirvam e aprendam a temer a Deus e guardar a sua palavra. E Jó, ele intercedia, ele sacrificava pelos seus filhos, não é? Fazendo sacrifícios por eles, inclusive jejuando. Então Jó era um exemplo de pai que se preocupava com o bem-estar físico, moral e espiritual de seus filhos. Um outro exemplo de oração intercessória está registrado em Números, capítulo 14, versículos 11 a 22, que é a oração intercessória de Moisés em favor da nação de Israel, diante da rebelião daquele povo. Não é? Deus disse para Moisés que iria destruir, exterminar aquela geração e iria dar origem a outra nação a partir de Moisés. E Moisés, ele ora, ele intercede, ele se põe como um intercessor diante de Deus, e Deus, ele ouve a oração intercessória de Moisés e não destrói a nação de Israel por conta da oração intercessória de um só homem. Então, realmente, a oração de um justo, como diz a Bíblia, ela pode muito em seus efeitos. Então, queridos, além dessa oração de Moisés, de Jó, além dessa oração de Abraão, nós temos um outro exemplo de oração intercessória, e daí porque a sua importância, é em Números, em Neemias, né? A oração intercessória de Neemias, ao tomar ciência da situação de miséria, de caos em que se encontrava Jerusalém, depois que foi sediada, invadida por Nabucodonosor, e pelo seu exército eles foram levados cativos para a Babilônia, cativeiro esse que durou 70 anos. Então, Neemias, no capítulo 1 de seu livro, do versículo 1 ao versículo 11, nós temos o registro da oração tão comovente, aquela oração intercessória que Neemias faz, rogando a Deus que mude aquele quadro, aquela situação em que Jerusalém, a cidade estava destruída, o templo, os muros, e ele chora, lamenta diante de Deus para que Deus restaure a sua nação, não é? A cidade de Jerusalém, que era a capital, não é? Então, na verdade, é uma bela oração intercessória a de Neemias. Mas nós temos também a intercessão de Daniel, aquele profeta de Deus que tem uma importância tão grande no cenário profético do meio da nação de Israel. Agora, não mais, orando agora já no cativeiro, Daniel, ele ora a Deus pedindo pela libertação daquele cativeiro babilônico, e essa oração intercessória de Daniel está no seu livro, no capítulo 9, versículo 3. Há uma oração também muito comovente, uma outra oração intercessória, é a oração feita por Abacuque, pela situação de decadência espiritual da nação de Israel. Isso, é claro, antes mesmo do cativeiro. Então, Abacuque, ele ora
a Deus pedindo misericórdia por aquela situação tão caótica em que a nação de Israel se encontrava. E a profecia de Abacuque é exatamente uma oração que ele faz diante de Deus por aquela nação. E se você quiser conferir na Bíblia, está em Abacuque capítulo 1, versículos de 1 a 6. Ele começa a interceder e profetizar. Enquanto ele ora, ele profetiza, não é? Pedindo misericórdia a Deus, porque havia litígio, o juízo era pervertido, a situação de pobreza, de injustiça social, de rebelião, de desobediência, de violência, de vergonha. Ele usa a palavra vexação para falar sobre a humilhação em que o povo vivia, porque havia abandonado a Deus, abandonado a sua palavra, e Abacuque sabia que o juízo de Deus, ele estava às portas, diante da situação de desobediência extrema da nação de Israel, apesar das 10 tribos do norte já terem sido levadas cativas pelos assírios. Deus levantaria os babilônicos para também invadir e sediarem e levarem Judá, as 2 tribos, Judá e Benjamim. Mas Deus levou, o povo não se arrependeu, não mudou. Mas, queridos, quais são os propósitos da oração intercessória? Eu gostaria de relacionar para você alguns desses objetivos que vão ainda mais dar ênfase à importância da oração intercessória que todos nós devemos fazer diante de Deus. Os propósitos da oração intercessória, nós podemos orar como intercessores pela restauração de uma nação, nós podemos orar intercedendo para Deus livrar e guardar do perigo, conforme Atos capítulo 12, versículo 5, quando oraram ali os irmãos pela libertação de Pedro, e Deus enviou o seu anjo e libertou Pedro, o apóstolo, da prisão. A oração intercessória, ela também tem um propósito de nos ensinar a orarmos pela obra missionária. Lá em Atos capítulo 13, versículo 1 a 3, a Bíblia fala que a igreja de Antioquia, ela fazia constante oração a Deus, e orando e jejuando, o Espírito Santo falou àquela igreja para que apartassem a Paulo e a Barnabé para a obra missionária. E a Bíblia diz que eles, impondo a mão sobre eles, os despediram e eles fizeram a primeira viagem missionária. Então, nós poderemos interceder por missões. O próprio Senhor Jesus, e aí eu gostaria de ler esse texto para você, ele também nos ensinou acerca da importância de sermos intercessores em favor do reino de Deus. Eu gostaria de ler para você o que está escrito aqui em Mateus, capítulo de número 9, e o versículo de número 37. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Agora, o versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E rogar é interceder, é suplicar a Deus. É a palavra que Paulo usa também aqui no texto principal que nós lemos, capítulo 2 da primeira epístola a Timóteo. Paulo ensina exatamente isso. Admoesto-te, Timóteo, pois antes de tudo que se façam deprecações, que são súplicas, orações
intercessões e ações de graça, que é a oração em forma de agradecimento. Aliás, nós deveríamos dobrar os nossos joelhos e iniciar a nossa oração sempre com esse princípio, né? Agradecendo, depois suplicando e depois intercedendo. Então, queridos irmãos, há muitos outros propósitos em que nós devemos orar intercedendo pela salvação do próximo, pelo fortalecimento e crescimento da igreja, pelas pessoas que estão investidas de autoridade, sejam elas de autoridade secular ou de autoridade eclesiástica. É esse princípio aqui, é essa outra grande verdade que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo, o seu filho na fé, aquele jovem pastor. Então, veja que Paulo, ele cita, ele relaciona alguns dos propósitos da oração intercessória. Veja o versículo 2 dessa primeira epístola de Paulo, capítulo 2 e versículo 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Paulo, ele rogava, ele ensinava esse princípio da oração. Aos romanos, Paulo ensinou de forma muito enfática esse princípio da oração intercessória, aqui no capítulo 15 e o versículo de número 30. Vamos ler o que Paulo diz aqui, Romanos 15, 30. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas orações por mim a Deus. Que coisa linda! Eu vou repetir. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então, é um verdadeiro combate, é uma luta, é um esforço, é um trabalho espiritual. Nós orarmos não só por nós, pela nossa família, mas por todos os amigos, pela obra de Deus, pela igreja, não é? Pela nação aonde vivemos, pelos que governam, os que lideram, para que Deus abençoe e faça prosperar, porque muitas bênçãos, queridos irmãos, elas são concedidas em resposta às nossas orações. Então, é de fundamental importância que nós pratiquemos, exercitemos a oração intercessória. É claro que nem sempre a nossa oração será a garantia de uma resposta, mas é um dever nosso pedir, buscar, rogar a Deus, porque quem bate, a Bíblia diz, Jesus disse que ao que bate se abre, o que pede recebe e o que busca encontra. Temos que perseverar. Agora, é claro que Deus não vai contrariar a sua vontade. Ele vai responder às nossas orações, mas conforme a sua soberana vontade. Essa é a confiança que temos para com Deus. É que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É isso que o apóstolo João ensinou. Porém, eu gostaria ainda de compartilhar com você nessa reflexão bíblica sobre esse tema, a importância da oração intercessória. Eu gostaria também de aproveitar esse momento para lhe mostrar que existem algumas atitudes que podem impedir as nossas orações de serem respondidas. Eu disse de serem respondidas,
não ouvidas, porque aquelas orações que fazemos diante de Deus, embora não sejam respondidas, mas estão sobre os cuidados de Deus, não é? Outro sim é que as nossas orações, elas só vão serem cumpridas mediante o tempo de Deus. Então, quais são essas atitudes que podem impedir as respostas? Por exemplo, não perdoarmos o nosso próximo. Jesus ensinou que deveríamos orar já perdoando o nosso próximo. Segundo, desentendimento conjugal, está lá em 1 Pedro 3:7. Pedir mal, pedir sem sabedoria. Então, está em Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 3, você pode ler isso, e pedir duvidando, sem fé, sem crer. Então, são umas das razões que podem impedir de nossas orações serem respondidas por Deus. Então, que nós possamos orar, mas já tendo perdoado o nosso irmão, pedir as coisas a Deus com sabedoria, pedir crendo, não duvidando. Então eu gostaria de, neste momento, orar por você, para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que você continue prestando esse serviço para Deus, que é a oração intercessória. Não é? A primeira pessoa que vai ser alcançada com a bênção de Deus é o intercessor. Então oremos, intercedamos neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir por este ouvinte que atentamente ouviu a tua palavra. Pai, dai-nos um coração quebrantado, um coração de servo, para que possamos nos pôr também diante de ti como intercessores. Ó Pai, rogamos pela nossa própria vida, pela nossa família, pela nossa nação, para que possamos viver uma vida quieta, sossegada e próspera, segundo a tua misericórdia para conosco. Eu entrego todas as coisas aos teus cuidados e às tuas providências, em nome de Jesus. Amém.